te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Bem-vindos à nossa quarta aula, videoaula de espanhol, mês de agosto. Sim, ainda estamos aí, né, distantes, mas logo a gente vai estar juntinho, tá? E nosso assunto de hoje, né, vamos lá pegar os livros para a gente começar a trabalhar, para a gente ver o pretérito imperfeito. Assunto diferente, hein? Então vamos lá, dar início ao... Vamos ver o que significa aí esse tempo verbal, tá? O pretérito imperfeito indica uma ação habitual ocorrida no passado, porém também pode ser contínua, ou seja, ela pode continuar no futuro, né? No presente, perdão. Ela cantava quando era chica, né? Ela cantava e sigue cantando. Ela cantava lá no passado, mas ela continua no presente cantando, sim? Então, ó, eu mandei para vocês aí, né, um texto. A gente vai fazer um pouquinho, uma leitura de um texto, onde ele vai estar com os verbos no pretérito imperfeito, tá? Então, para vocês olharem aí e todo mundo pegando aí as folhinhas que eu mandei para vocês, tá? Vamos lá. La cultura indígena ha sido siempre muy importante en Brasil, tanto que, notando su influencia en la música, en la gastronomía, en el vocabulario y las costumbres e em outras coisas, sim? Que a gente herdou dos indígenas. Muitas das palavras que usamos são influências indígenas, como tomate, mandioca, milho, araucária, amendoim, cacau. Nos dejaron su contribuição em costumbres como las fiestas, la religiosidad, la fertilização de la terra com grano, la confecção de prendas como ponchos, sim. Também la artesania, como a confecção de cestos, hamacas e tantas outras coisas. Lembrando que a hamaca é rede, sim? Pero lo principal que tenemos como herencia es el amor que tiene por la naturaleza, sim. Os indígenas são amantes da natureza, sim, e respeitam, pois sabem que de ela depende para sobreviver. No la maltratam, sim, la respeitam. No la destruem, sim, lutam por mantê-la, sim? Temos muito que aprender com os indígenas e ojalá nos comportamos com eles, respeitando os limites de cada indivíduo, as fronteiras e principalmente no criando-nos dueños no mundo, sim? Respeitando o meio ambiente. Sin embargo, passados já 500 anos de convivência com os indígenas brasileiros, para muitos, o indígena não passa de um mito. Sim, isso que é terrível, sim. Todavia, temos vários povos indígenas como Pataxós, Caiapós, Yanomamis e outros, sim? Mas que se encontram em alguns estados brasileiros. Pero a mais grande concentração está onde? Na Amazonas, sim. O que vamos a ver agora é algo acerca de los incas. Quem são e onde vivem? Bom, os incas não são aqui do Brasil, dos países hispanohablantes, e a gente vai
conhecer a contribuição deles para lá, tá? Los incas não eram nenhuma tribo, nenhuma nação. Eram uma família que governou inicialmente um pequeno reino ubicado nas montanhas do atual Peru. Sim. Anos tras anos foram expandindo seu império até que no final do século XV, seu território contava com cerca de 3.000 quilômetros de extensão. Já em el ano de 1532 foram dominados e rapidamente conquistados por los espanhóis. E aqui fomos colonizados, né, por portugueses, lá pelos espanhóis, sim? Que chegaram àquela terra atraídos por histórias de que havia muito ouro. Assim, o Império Inca passou a ser um feudo espanhol, ou seja, ele passou a ficar dependente dos espanhóis. Vamos lá para a vida dos Incas? Todas as cidades tinham um idioma próprio, pero com isso poucos se entendiam. Assim que os Incas impuseram o Quechua, o Runissimi, boca de homem, de maneira que todos poderiam entender-se, unindo assim os pueblos, ¿sí? Todos juntos. Em la época, dinheiro não existia. Sin embargo, todo tinha um valor de câmbio. Por exemplo, 5 papas se cambiavam por uma maíz. Ou seja, 5 batatas se trocavam por um milho. Olha, 5 maízes por 25 papas, tá? 5 milhos por 25 batatas. E assim eles iam trocando lá as mercadorias com valor, se não tinha dinheiro. Trabalhar era obrigatório e também coletivo, ou seja, todo mundo tinha a obrigação de trabalhar, sim? Pois uma das ordens era de não ser perezoso, ou seja, não poderia ser preguiçoso, de modo que não existiam os mendigos. Olha que bom, não é? Todo mundo lá trabalhando. Os alimentos principais eram papas, batata, muitas legumbres, carnes ou pescado, e os doces não existiam. As casas eram construídas em las montanhas e eram de pedra. Olha que curioso. O trabalho era generalmente hecho de bambu e barro, sim, o terrado lá. Sim, era coberto das casas lá de pedra. Os Incas tinham como deuses Yarcocha, que é o que fabricou o universo. O Sol, Inti, é o primeiro padre de los Incas. La Luna, sim, que era a esposa do Sol, e também la madre de los Incas. El Bilaque Humo, el Dios Supremo del Sol, e el Atlas, las Virgens del Sol. Sim, as danças tinham um propósito mágico religioso, pero também eram usados com a finalidade de guerras, com sejas e entretenimento, ou seja, também eram usados nas guerras, nas colheitas e também para entretenimento, sim, para diversão. Os homens participavam em todas as danças, pero suas mulheres
não poderiam participar em las danças de guerra, sim? Ó, porque eles iam lá para a guerra, então só os homens podiam comemorar e fazer essa dança. Una de las heranças deixadas por los incas são as ruínas incas de Machu Picchu, sim, que ficam em Peru, um lugar muito visitado por los turistas. Sim, gostaram de conhecer um pouquinho do Império Inca? Bom, observem aí que nesse texto que eu mandei para vocês, aparecem várias vezes o verbo em pretérito imperfeito. Eles estão em negrito, eles estão mais escuro, certo? Isso para vocês identificar como é utilizado o verbo no pretérito imperfeito, sim. E eu também deixo para vocês aí uma interpretação, né, da curiosidade que a gente leu sobre o Império Inca, que fica lá no Peru, né? Ainda hoje tem lá as ruínas, né, que serve de visitação, e para vocês vai servir aí para vocês fazerem a atividade, e também segue a atividade aí para vocês completar com esse tempo verbal, ok? Então eu vou estar lá, vou estar olhando as atividades de vocês, tá? E vou estar lá fazendo também as correções, ok? Depois a gente volta para trabalhar com o livro. Por enquanto a gente vai trabalhando na folha, ok? Hasta la próxima! Papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho.